Primeiro eu queria falar que eu sou um empreendedor, né, como grande parte aqui das pessoas no salão, e eu sei também a dificuldade que é sobreviver o dia a dia, sei o quanto foi difícil esse ano, e eu sei também o quanto o marketing digital ajudou a minha empresa e ajudou as empresas dos meus clientes a sobreviverem e até crescerem nesse ano tão complicado. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e falar um pouquinho, né, sobre o que a gente aprendeu nesses anos de experiência. Então, meu nome é Ricardo Marcilli, eu já trabalho, na verdade, com marketing digital há 11 anos. Passei por várias áreas, desde gerência de projetos de site, depois a parte de mídia, planejamento. Tive minha carreira mais voltada em agências e na área de educação também desse mercado digital. Então é um mercado que eu acompanhei desde o surgimento dele, né? Mesmo antes da gente cunhar o termo marketing digital, e tem evoluído bastante aí nos últimos anos, e eu pretendo falar um pouquinho para vocês sobre como a gente consegue utilizar, né, essa questão digital no dia a dia do negócio de vocês, seja lá qual for o porte ou a indústria que vocês estão representando. Ok? Então, eu gostaria de começar falando de um dado importante, que é primeiro o crescimento do e-commerce brasileiro. Então, segundo os dados da ABECOM, o e-commerce esse ano deve crescer 18%. E faturar quase 57 bilhões de reais em 2016. Então, se a gente parar para pensar que é um ano de crise, né, que é um ano de recessão, um segmento aí da economia crescer 18%, a gente com certeza tem que ficar de olho. A gente tem duas vertentes quando a gente está falando de digital, né? A gente pode falar tanto do e-commerce, que são produtos ou serviços vendidos diretamente pela internet, que eu imagino que não seja o caso de todos vocês aqui. E tem um outro lado que é bem importante também, que é basicamente a gente falar de como o marketing digital ele pode, né, na verdade, auxiliar empresas que têm vendas físicas, né, a divulgar e alavancar seus negócios. E a gente também vai falar disso, vai falar dessas duas vertentes. Esse aqui é um outro dado que eu trouxe para a gente que é bem interessante. Foi um estudo feito, isso daqui foi de 2015, então esses números devem ter mudado um pouquinho, mas já dá para a gente ter uma boa ideia. A gente tem por volta de 205 milhões de pessoas, né, no Brasil. A gente tem 110 milhões de pessoas com algum acesso à internet. Então esse número já diz claramente para a gente o quanto é importante a gente ter uma presença digital. A gente não pode deixar de falar com 110 milhões de potenciais consumidores e clientes. A gente tem 96 milhões de contas em mídias sociais ativas. Então também não dá para a gente achar que redes sociais e mídias sociais não fazem mais parte do dia a dia do cidadão comum, né? A gente está falando aqui de classe A, B, C, D e E. Então são 96 milhões de pessoas com algum tipo de conta em redes sociais. Dessas, a gente tem 276 milhões de conexões de celular. Então, a gente tem mais celulares do que habitantes no Brasil, né? Incrível. E hoje também, novamente, é importante que a gente entenda isso. Ter um celular, ter um smartphone não é mais privilégio da classe A, né? Da classe B, da classe C, ou da classe D, da classe F. É uma coisa que é para todos. E a gente tem 78 milhões de pessoas acessando redes sociais de seus celulares, né, que também é um dado super importante, a gente entender que o mundo é móvel hoje em dia. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente algumas informações sobre isso. Então, acho que é legal primeiro a gente conceituar o que é presença digital. Aqui são algumas redes que a gente entende dentro do marketing digital. Tem o YouTube, o Facebook, Twitter, o blog, o Pinterest, o Twitter, o Google+, o Instagram, o Blogger, enfim, talvez você já tenha ouvido falar de alguns desses.
E a primeira pergunta, né, que eu deixo é: será que a gente precisa ter a presença digital em todas essas redes? Será que eu posso escolher hoje em dia para o meu negócio não ter mais presença digital? A resposta que eu tenho para vocês é sim ou não. Eu acho que toda empresa ela deve escolher pelo menos um ou dois canais para ter uma presença forte, né, para estar presente no Google, para estar presente em uma rede social, para servir de canal de comunicação. Porém, vocês precisam se preocupar com um conceitinho básico do marketing digital, que é o seguinte: não é porque vocês não estão presentes na rede que vocês não estão sendo mencionados ou falados nessas redes. Então, apesar de não ter uma presença ativa, o meu primeiro conselho para vocês aqui é que pelo menos monitorem o nome da marca da empresa de vocês nas diversas redes. Existem softwares, depois a gente pode conversar para fazer essa indicação, que fazem de forma automática esse monitoramento aí do nome de marca, para vocês saberem o que está sendo falado, né, de vocês. Não adianta simplesmente se esconder, né, enfiar a cabeça no buraco, dizer internet não é para mim, internet não é para minha empresa, então eu não vou participar, não vou ter uma presença digital. Não existe isso, né? Hoje a gente tem sites como o Reclame Aqui, por exemplo, que basicamente servem para que os consumidores exponham os seus problemas de forma pública, né, colocando a empresa num posicionamento de, né, ter que responder, ter que dar uma satisfação para esse cliente de forma pública também, sob pena, caso ela não faça isso, de ficar mal falada ou de ter sua reputação arranhada. Então, além da presença digital, é fundamental que vocês monitorem o que está sendo falado da marca de vocês nesse site, seja no Reclame Aqui ou seja nas redes sociais. Bom, outra coisa que também é fundamental entender quando a gente está falando de internet, quando a gente está falando de presença digital, é entender a jornada do consumidor, a jornada de compra. Tá? Que influencia, obviamente, o negócio tradicional, vocês já estão acostumados, mas também influencia muito a parte do negócio digital. Vocês acham que o processo de compra desses dois itens ele é parecido, pessoal? À esquerda a gente tem uma caneta e à direita a gente tem um anel de brilhante. Né? Vocês acham que o processo para comprar esses dois itens, quando a gente está falando do consumidor da jornada de compra, vai ser igual? Né? Obviamente não. Quando a gente está falando da caneta, a gente está falando de uma compra por impulso com muito pouco problema de arrependimento. Né? O pior que vai acontecer se eu comprar uma caneta errada é gastar 50 centavos, gastar R$1. Às vezes nem vai valer a pena o meu tempo de tentar trocar essa caneta, porque o valor, né, o meu risco é muito baixo. Então, se eu for vender esse tipo de produto online, por exemplo, eu preciso trabalhar a compra por impulso, preciso trabalhar só preço e formas rápidas do consumidor fazer essa compra, de repente, em escala. Já se eu for trabalhar a venda de um anel de brilhante, olha só quanta coisa pode dar errado quando eu estou comprando um anel de brilhante. A pessoa que eu comprar pode não gostar, pode não ter o tamanho certo para caber no dedo. Eu tenho que verificar quais são as especificações da pedra. Eu tenho que saber se essa entrega vai ser bem feita, se tem garantia, se eu posso trocar. Então, quando eu estou vendendo esse tipo de produto, eu preciso informar o consumidor de uma maneira muito mais profunda e muito mais extensa sobre esse produto. Não adianta só eu colocar o preço e o anel, não vai vender dessa forma. Então é importante a gente ter essa noção do tempo de jornada do consumidor. Acho que pode ser. Melhorou assim? Então tá bom. Agora eu me sinto mais livre, posso andar por aí, fico mais tranquilo. Aqui, todo mundo sabe para que serve o notebook. Aqui, provavelmente, se eu for fazer a venda desse produto, né, de forma digital, eu vou ter que explicar para o meu consumidor, né, o que se trata. Então eu vou ter que dizer que é um óculos de papelão, que você vai receber, vai montar na sua casa, vai encaixar o seu smartphone nele e que de uma forma praticamente mágica você vai transformar o seu smartphone num dispositivo de realidade virtual por apenas $10. Depois que o seu potencial consumidor tem essa informação, entende para que serve, aí sim ele vai estar pronto para comprar. Então é muito importante a gente entender essa jornada aqui do consumidor. Primeiro a gente precisa entender que ele tem o conhecimento, ou seja, ele sabe para que serve esse produto.
Depois, ele vai para a etapa de consideração, ele vai considerar se aquele produto vai ser importante para ele, se vai sanar alguma dor dele. Se ele entender que sim, ele vai fazer a avaliação, ou seja, ele vai ver modelos, vai ver as lojas e, por final, ele vai decidir fazer a compra. Tá? O que isso tem a ver com o digital, pessoal? Tem a ver muito com as formas que a gente vai fazer o investimento na nossa empresa. O Facebook, por exemplo, ele oferece através do Facebook Ads ferramentas maravilhosas para você conseguir atuar aqui na parte de conhecimento e consideração. Por quê? Porque o Facebook hoje em dia ele é a melhor ferramenta para a gente conseguir fazer segmentação demográfica. Todo mundo, quando tem uma conta no Facebook, você está informando ao fazer o login pelo Facebook qual é a sua idade, onde você mora, se você é casado ou não, qual é a sua escolaridade, tudo isso a gente diz para o Facebook. E quando a gente está apresentando um novo produto, ou fazendo com que um produto, que as pessoas, seu público-alvo, tenham conhecimento sobre determinado produto, é muito importante que a gente faça com que essa mensagem chegue ao público-alvo correto. E o Facebook ele atua muito bem aqui nessas duas etapas da jornada do consumidor. Então fica a primeira dica para vocês, né? Utilizar o Facebook, principalmente quando você está precisando apresentar os produtos novos ou apresentar novas funções ali que você está vendendo, os produtos que não são tão conhecidos assim no mercado. Depois, a gente tem um outro grande amigo aí das empresas no marketing digital, que é o Google, principalmente através do Google AdWords, que é o programa de publicidade do Google. Esse programa é bem legal porque a partir de 40 ou 50 reais você já consegue fazer uma conta no Google AdWords. Então, você consegue, com esse valor, às vezes trazer 500, 1000 visitas no seu site gastando apenas 50 reais. Então, é um grande amigo aí do empreendedor quando a gente fala do Google AdWords. E o Google AdWords ele funciona muito bem nessa etapa aqui de avaliação e consideração de compra. Por quê? Porque o usuário já vai digitar no Google o que ele está querendo comprar ou consumir naquele momento. Ele já passou pela etapa de conhecimento e consideração. Ele já está aqui na avaliação de compra. Então ele já vai digitar, por exemplo, Google Cardboard preço, ou então Google Cardboard onde comprar. Então, quando você já está querendo atingir usuários nessa etapa aqui da jornada do consumidor, o Google ele já é fundamental para a sua estratégia. E tem uma estratégia que é o e-mail marketing. Quem aqui acredita que o e-mail marketing ainda é uma boa ferramenta para a empresa? Levanta a mão, por favor. Mais ou menos, né? O e-mail marketing tem essa fama aí de não funcional, de estar morrendo. É uma fama errada. De todos os clientes que eu tenho, a grande maioria deles, os melhores resultados em termos de custo-benefício ainda são pelo e-mail. Óbvio que você tem que ter tempo para montar a sua base e para trabalhar a sua base de relacionamento. Não adianta você ir na Uruguaiana e comprar uma base de 2 milhões por 50 reais. Aí realmente não vai funcionar. Mas se você teve tempo, teve esse período, né, de trabalhar a sua base, o e-mail é uma ferramenta fundamental e é outra dica que eu dou para vocês. Trabalhem bem o e-mail marketing, vai fazer toda a diferença na estratégia digital de vocês. E o bacana do e-mail é que dá para a gente trabalhar, basicamente, todo esse funil. Eu posso mandar um e-mail para gerar conhecimento e consideração na minha base, se eu entendo que aquele produto vai ressonar bem com determinado público-alvo, e eu posso mandar um e-mail bem focado no call to action, né? Se eu entendo que aquela pessoa já está pronta para fazer a compra. Então o e-mail ele é uma ferramenta muito legal por causa disso. Tá? Eu consigo pegar toda a jornada de compra. Essa daqui talvez seja a dica mais importante que eu vou dar para vocês hoje, que é, por favor, estejam preparados para o mobile, estejam preparados para acesso de celular na empresa de vocês. Se vocês não tiverem com isso pronto, vocês vão estar perdendo enormes oportunidades de negócio. Alguém sabe aonde foi tirada essa foto, pessoal, em 2005? Essa foto foi tirada no Vaticano. Aconteceu um evento importante em 2005, que foi o falecimento do Papa, né, e a escolha do novo Papa em 2005. Então tem todo aquele processo, né, da fumacinha, enfim, do Habemus Papa. Isso aqui foi em 2005 e eu queria desafiar vocês a darem uma olhadinha em quantos celulares existiam nessa foto. Tem um aqui, tem outro aqui e tem mais uns 3 ou 4 que a gente não está conseguindo ver bem. Nessa época, pasmem, né, o celular servia somente para a gente falar. Olha só, né, servia só para falar no telefone.
E aí, eu queria que vocês refletissem agora se essa mesma cena acontecesse 8 anos depois. Será que seria dessa forma? Ou teria alguma diferença? Perceberam alguma mudança? Na verdade, agora é o contrário, né? A gente tem que contar quem não está com o celular filmando, né? Ou então tentando registrar esse momento. Só que tem um problema sério hoje em dia, que a maioria das empresas ainda acha que a gente está aqui. Acha que só vai fazer negócios ou que só vai usar o marketing digital através de notebook, né? Através de computador. E esquece que essa daqui é a realidade de consumo hoje em dia. Tá? Então, é muito importante que você tenha um site responsivo ao mobile, ou seja, um site que quando eu consiga fazer o acesso dele usando o meu celular, que ele se adapte ao meu dispositivo. Tá? Então, falem com a agência de vocês, ou com a área de tecnologia, para ver se o site de vocês ele é responsivo ou se ele é mobile, ou seja, se ele está preparado para o acesso via celular. Vocês podem fazer um teste simples, até para entender o que é isso. Vocês podem acessar um site de notícias, por exemplo, o site do Globo Esporte, através de um desktop, e depois acessem esse mesmo site através do celular. Vocês vão reparar que o site ele se molda, ele fica bem diferente quando vocês acessam pelo celular, de uma forma muito mais fácil. Né? Não tem coisa pior do que quando a gente acessa um site que não está preparado pelo celular, né? Para o celular pelo celular. Você tem que ficar dando zoom, tem que tentar apertar o botão e não consegue, você se irrita e vai embora. Tá? E a grande maioria das empresas ainda não se atentou para isso. Então, primeiro, faça um site responsivo e depois, se fizer sentido, faça um aplicativo. Por quê? O aplicativo ele costuma ser muito mais caro do que um site responsivo. Às vezes 5, 10 vezes mais caro. E o site responsivo, o mobile, ele consegue fazer essa comunicação de uma forma bem adequada com o seu público. Você vai usar o aplicativo quando você precisa de funções muito específicas para o celular, por exemplo, usar o acelerômetro, ou usar o GPS, usar a localização, ou quando tem uma compra muito recorrente, por exemplo, aplicativo de pedir comida, né, o iFood. O aplicativo ele manda aquelas notificações push, né? Ou seja, você está na sua casa e chega domingo de noite, tem aquela notificação, está na hora de você comprar sua comida. Enfim, para isso o aplicativo ele é muito bom. Mas o que eu aconselho para vocês nesse momento é pelo menos um site preparado para celular. Isso vai garantir um aumento grande aí da possibilidade de vocês fazerem negócios utilizando o meio digital. É importante a gente mudar nossos conceitos e compartilhar a informação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu tempo. Já está quase estourando. Vamos para essa última parte agora. O que vocês fariam, pessoal, se a sua oficina mecânica estivesse próxima de falir? Tá, isso aqui é um case real que eu acho bem interessante e ilustra bem como a gente pode usar o marketing digital para mudar o destino dos nossos negócios. O Alexandre ele tinha uma oficina lá em BH e ele estava com um problema sério. Se continuasse da forma como estava indo, ele só tinha uma caixa para sobreviver por mais 3 meses. Tá? Ele estava com muito problema de manter a oficina dele, de conquistar clientes, e aí ele teve uma ideia para mudar o destino dele. O que ele fez? Ele tinha 3 ativos, basicamente. Ele tinha um bom espaço de oficina, tá? Ele sabia se comunicar muito bem com os clientes, é um cara engraçado, falava muito bem, e tinha um grande conhecimento de mecânica. Ele realmente sabia o que estava fazendo. Então, o que ele resolveu fazer? Ele basicamente comprou uma câmera boa, tá? E fez o impensável. Ele basicamente decidiu, como estratégia de negócios, compartilhar todo o conhecimento que ele tinha de conserto de carros com a concorrência, né, e com o mundo através do YouTube. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês empreendedores, há 5, 10 anos atrás, vão utilizar como tática de negócios, né, distribuir de graça tudo que você tem de conhecimento, né, para que seja utilizado por qualquer um na internet? Quando isso vai funcionar? Né? É a receita para o fracasso, certo? De repente até poderia ser há 10 anos atrás. Depois que ele começou a fazer isso, o que aconteceu? O Alexandre ele começou a ter um aumento enorme, tá, do número de inscritos no canal dele do YouTube e começou a gerar mais negócios, por algumas razões. Primeiro, ele começou a ser visto como autoridade e como credibilidade no meio da mecânica. O que a gente sabe que para mecânico é fundamental, né? Um dos grandes problemas do mecânico é aquela desconfiança que a gente tem, que ele empurrar alguma coisa que a gente não está precisando, que ele vai consertar uma peça que não está quebrada no nosso carro.
ele conseguiu passar essa barreira com confiança. Ok. 2, ele percebeu o seguinte, não é porque as pessoas têm acesso a determinada informação, ou seja, não é porque eu sei como eu faço para trocar um pneu ou para trocar um motor, que eu vou ter tempo ou habilidade de fazer isso. Às vezes a pessoa só está procurando como faz, percebe que está muito complicado e resolve deixar isso com um profissional. E a terceira coisa, existe o conceito de goodwill, né? Ou seja, se alguém me ajuda, eu fico meio que com a obrigação de ajudar essa pessoa também. Então, o Alexandre ele ajudou muita gente trocou peça do carro ou fez alguma melhoria no carro de graça por causa do conhecimento dele. E essas mesmas pessoas, quando indagadas, se conheciam algum mecânico, indicavam a oficina do Alexandre, ou quando tinham um problema mais sério em seus próprios carros, também iam até a oficina do Alexandre. Ou seja, com isso, o Alexandre ele teve um aumento aí de 40% no faturamento em alguns meses. Ele tem uma fila, hoje em dia, de um mês de carros esperando para serem consertados na oficina deles, inclusive de outros estados, porque os vídeos vão para o Brasil inteiro. E ele já expandiu a oficina dele 2 vezes para dar conta da demanda. Então, tudo isso com uma estratégia bem feita de marketing digital, mais especificamente de marketing de conteúdo. Então, compartilhar hoje em dia, se tornar referência, se tornar autoridade em determinado assunto, é uma estratégia fundamental, principalmente para alguns setores da economia. E aí, para a gente fechar, é muito importante que a gente capacite os nossos profissionais em marketing digital ou a nós mesmos, Tem essa frase aqui que eu gosto muito, que o diretor financeiro fala para o diretor executivo: o que acontece se a gente investir em desenvolvimento, em treinamento, e as pessoas da nossa organização deixarem a nossa organização, forem embora, ou seja, a gente investiu e elas vão embora para outros lugares. E aí o diretor executivo responde, o que acontece se a gente não investir em educação e elas ficarem? Basicamente, o que acontece é que você destrói a empresa porque seus funcionários não sabem o que estão fazendo. Então, pessoal, como último recado, invistam no mobile, invistam no compartilhamento de informação, nessa conexão com os clientes de vocês, tenham presença digital, mas principalmente monitoramento digital para ver o que está sendo falado da empresa de vocês. De repente você pode ter uma oportunidade de se defender e até reverter o jogo, e capacite o seu profissional para que ele ou possa cobrar bem do prestador de serviço, da agência que vai fazer o trabalho para você, ou que ele possa fazer um bom trabalho internamente, dependendo aí da estratégia que vocês escolherem para o negócio de vocês. Ok, pessoal, obrigado aí pela presença. Qualquer coisa eu estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês.